Um outro exemplo, Jack Ma, né? O Jack Ma é um bilionário, a China é cheia de bilionários, tá? Para mim não há contradição nisso, mas é um debate. Ele, ele tem uma chancela na China para atuar em determinado ramo, né? E ele atua ali, ganhou o dinheiro dele ali, ok, não tem problema nenhum. Ele começou a querer extrapolar um pouco este ramo que ele estava, que é um ramo de vendas, né? De plataformas, etc., para um ramo de setor financeiro. Tá? Quando ele começou a arrumar para esse lado, o Estado chinês chamou eles, não, só um pouquinho, aqui você não vai. Ou seja, ele foi enquadrado ali. Né? Aí ele desapareceu, depois apareceu e voltou, não era nada disso, tá tudo bem, eu vou seguir aqui fazendo o meu trabalho e tá ok. Então o que eu quero dizer? Na minha interpretação, que eu saliento, não é consensual entre os marxistas, o Partido Comunista Chinês consegue exercer esta pressão sobre seus capitalistas. E o modelo chinês, ele tem, de novo na minha interpretação, algumas vantagens em relação ao modelo soviético. Por quê? Um modelo tipo o modelo soviético é um modelo passível de ser boicotado. Porque nenhum país consegue dar conta de produzir tudo que consome. Ele precisa ter relações econômicas com o mundo todo. Se você tem uma economia planificada nesses termos que, por exemplo, você citou, isso fica muito dificultado. Tanto é que o bloco soviético realizava mais transações econômicas com outros países socialistas, porque você podia trocar produto por produto, você não estava determinado pelo sistema dólar, né, ou coisas do tipo. Então, quando a União Soviética implode, leva consigo boa parte da qualidade de vida dos países socialistas. Por exemplo, Cuba sofreu muito, né? Quando você tem uma economia como a da China, essa economia se torna imboicotável. Por quê? Se os Estados Unidos tentarem boicotar a China, provavelmente eles vão ser muito atingidos. E isso vai prejudicar os interesses capitalistas. Porque a economia da China se tornou tão dinâmica, é a fábrica do mundo, é a maior detentora da dívida dos Estados Unidos no mundo, de modo que não tem como fazer isso. Eles têm que procurar frear o desenvolvimento da economia da China por outros modos, porque o boicote não é possível. Então veja, no meu entendimento, o que faz uma economia ser socialista não é ela ser planificada. A economia tem que ser necessariamente coletiva no comunismo, mas o comunismo é o fim. O socialismo é a transição. Enquadrando os capitalistas e colocando a ditadura do Então, proletariado. Veja, o que é necessário? O que é necessário? Primeiro, para mim não há socialismo sem processo revolucionário. Isto é impossível. Um exemplo clássico, Salvador Allende no Chile. Por quê? Porque o capitalismo reage e, se for necessário, com brutalidade. Né? O Salvador Allende tinha uma proposta abertamente socialista e ele ganhou as eleições. E foi bombardeado e morto dentro do palácio. Então, assim, não há esta possibilidade. Não há. Só que a China fez um processo revolucionário. Então, ela consegue ter essa possibilidade. Então, esse é o ponto 1. Primeiro passo, tem que nascer de um processo revolucionário. Segundo passo, tem que ser a ditadura do proletariado. Ou seja, o partido que conduziu a revolução, de fato, tem que representar os interesses da classe trabalhadora organizada. E aí que está o debate entre nós marxistas. Para alguns, o Partido Comunista Chinês ainda representa isso, para outros não, é um bom debate. Eu estou entre os que acham que sim. Bom, então, ponto 1, revolução. Ponto 2, tem que ser o partido que representa a classe trabalhadora organizado no poder, e este partido no poder tem que construir as bases para a superação das relações capitalistas de produção. Isso não necessariamente significa planificar a economia no primeiro momento. Né? Por exemplo, na China, as pessoas não sabem, mas a China tem uma economia dirigida. Tá? Tudo que vai ser desenvolvido na China só é desenvolvido a partir dos planos quinquenais desenvolvidos pelo Partido Comunista. Então, por exemplo, a terra na China é totalmente controlada pelo partido, né, num sistema, mal comparando aqui apenas para ficar didático, de arrendamentos, não é exatamente isso, mas para que as pessoas entendam. Aquilo que vai ser desenvolvido em termos de tecnologia também é planejado. Se você quer colocar uma fábrica de uma empresa ocidental lá, você pode, mas necessariamente você vai ter que transferir tecnologia. E aí a China vai pegar essa tecnologia e vai incubar uma empresa chinesa que vai usar a sua tecnologia para superar você.
Isso é muito evidente, por exemplo, na BYD, que hoje vende, domina o mercado em termos de veículos elétricos. Né? BYD. Sim, a Né? BYD, produtora de carros elétricos chineses. Chegou há pouco tempo aqui no Brasil. Está no Brasil aqui e já crescendo tá muito. Crescendo Opa. muito. Então veja, por que para mim é uma experiência socialista? Por quê? Nasceu de um processo revolucionário, é conduzido por um partido comunista e está criando bases para a superação destas relações de produção. Então veja, não necessariamente a gente precisa no socialismo ter planificação num primeiro momento. Em algum momento ela vai ter que acontecer. Agora, se isso vai demorar 100, 200, 300 anos, Marinho, o capitalismo para se estabelecer demorou pelo menos 3 séculos. 3 séculos. 3 séculos. 3 séculos. Pelo menos, eu estou sendo aqui conservador. Né? A gente já tem bases do que seria a relação capitalista de produção no século XVI.